Olá! Bora mergulhar de cabeça numa análise sobre a psicologia da atração. E se preparem porque vamos explorar umas ideias que, olha, desafiam bastante o que a gente costuma pensar sobre relacionamentos. Para começar, vamos direto ao ponto com o paradoxo central que o material propõe. Sabe aquela situação clássica? Uma pessoa se doa completamente, faz de tudo, mas em vez de fortalecer o laço, parece que o outro lado perde o interesse. É algo que deixa muita gente confusa, e é exatamente isso que a gente vai tentar entender aqui. E aí vem a tese principal do material. É uma frase forte, né? Pode até ser meio desconfortável para alguns. A ideia é que a certeza absoluta, aquela segurança total no afeto de alguém, pode, por incrível que pareça, acabar diminuindo a atração. Vamos desvendar o que isso realmente significa. E isso nos joga direto na nossa primeira parte, o paradoxo do cara legal. É aqui que o material que estamos analisando investiga por que justamente aqueles comportamentos que a gente aprende que são bons e certos podem, ironicamente, ter o efeito contrário e fazer a atração ir por água abaixo. Então, o ponto crucial aqui é que essa estrutura que estamos vendo não se baseia em escolhas racionais, sabe? A premissa é que a atração é guiada por mecanismos psicológicos bem profundos, quase como um software antigo que está rodando lá no nosso subconsciente, sem a gente nem perceber. Mas beleza, de onde vem essa programação toda? A teoria vai lá atrás no que ela chama de código de atração ancestral. A ideia é que, mesmo hoje, em pleno século XXI, a atração ainda responde a gatilhos que foram moldados há milhões de anos. E bem no centro desse código ancestral estaria o conceito de hipergamia, como ele é definido na obra. E veja bem, não se trata de uma decisão consciente de vou procurar alguém de valor. Seria mais um impulso subconsciente de buscar parceiros que demonstrem o valor de sobrevivência maior, o que garantiria mais segurança e recursos. É aqui que a coisa fica bem interessante. De um lado, a gente tem a crença comum, que foca muito em coisas externas, né? Emprego, carro, aparência. Mas, por outro lado, essa perspectiva argumenta que os verdadeiros gatilhos são comportamentais. Coisas como o controle da própria mentalidade, o que eles chamam de frame, não precisar da validação dos outros e ter uma mentalidade de abundância seriam muito mais decisivas. E olha esse exemplo que deixa tudo super claro. A análise compara um advogado bem-sucedido, mas que age de forma carente, com um bartender que se porta com uma confiança inabalável, como se tivesse várias opções na vida. Pela lógica dessa teoria, o bartender se torna mais atraente. Por quê? Porque o comportamento dele, e não o que ele tem, é o que sinaliza um valor superior. Bom, vamos avançar para o próximo princípio-chave, que é o poder psicológico da imprevisibilidade. É aqui que a ideia de desafio e de um certo mistério entra em campo como um ingrediente fundamental da atração. O autor usa uma metáfora bem poderosa aqui. É como se a atenção e a validação fosse uma moeda mesmo. O valor dela depende do quão rara ela é. Se você entrega tudo de bandeja, de forma fácil e abundante, ela perde valor, perde o impacto. A ideia é que precise ser algo conquistado. E olha só que afirmação ousada que o material faz, que 97% dos homens simplesmente não entendem esse conceito. Pelo contrário, a tendência seria entregar toda a validação e o investimento emocional logo de cara, o que, segundo essa teoria, acaba matando o potencial de atração. Aqui a gente viu um contraste bem claro. De um lado, aquela abordagem super previsível, sabe? Manda mensagem na hora, com um monte de elogios, todo entusiasmado. Do outro lado, uma abordagem mais intermitente, que espera um pouco, cria um espaço, um certo mistério. Essa segunda tática se baseia num princípio psicológico bem conhecido, o do reforço intermitente, que é famoso por criar um engajamento muito forte. A lógica aqui é bem direta. A previsibilidade acaba com o mistério. A partir do momento que uma pessoa sente que já decifrou a outra por completo, o investimento mental nela diminui e, junto com ele, a atração. É por isso que aquele estereótipo do bad boy seria tão forte. Não por ele tratar mal, mas pela imprevisibilidade que ele representa. Tá, mas como é que esses princípios aparecem na vida real? Bom, segundo essa linha de pensamento, isso acontece através de uma série de testes de atração. São interações muitas vezes subconscientes para medir o valor e o interesse da outra pessoa. E aqui vale um esclarecimento importante. A fonte não descreve esses testes como joguinhos deliberados ou manipulação. A visão é de que são comportamentos quase automáticos, um mecanismo do subconsciente para avaliar onde cada um se encaixa na dinâmica de valor daquela relação.
Olha só que interessante esse slide, ele dá a orientação tática de como manter a própria perspectiva, o tal do frame, durante esses testes. Pega o teste de comparação, por exemplo. A resposta que sinalizaria alto valor não é ficar com ciúme, mas sim permanecer indiferente. A ideia por trás é demonstrar que a autoconfiança de alguém não depende da aprovação externa. E tudo isso nos leva à distinção final e talvez a mais controversa de todas as que são apresentadas, a diferença entre a mecânica da atração e a natureza do amor. Segundo o material, são duas coisas que operam com base em princípios completamente diferentes. Esse slide resume bem o argumento. É como se fossem dois jogos com regras diferentes. De um lado, o amor, construído com base em cuidado, compatibilidade, compromisso. Do outro, a atração, que nessa visão seria alimentada por desafio, incerteza e pela sensação de estar sempre alcançando algo de maior valor. O erro, segundo a teoria, seria focar só nos princípios do amor e esquecer os da atração. E para fechar, a conclusão da obra é que, para uma paixão durar, um não pode existir sem o outro. Não se trata de ser indiferente ou cruel, de jeito nenhum, mas sim de entender o cenário psicológico completo. Um relacionamento que seja apaixonado e que dure de verdade precisaria de um equilíbrio delicado entre o conforto do amor e o dinamismo da atração. E assim, essa análise toda deixa a gente com uma pergunta final para pensar que vai bem no coração dessa perspectiva desafiadora. Afinal, a paixão duradoura nasce da estabilidade total ou de uma incerteza bem administrada que nunca é completamente eliminada? A resposta, segundo este material, parece pender bastante para a segunda opção.